Jesus, a nossa Mãe Santíssima e toda a espiritualidade amiga por nos dar mais esta oportunidade de trabalhar e servir. E vamos serenar nossas mentes, nossos corações, orar pela paz do mundo, pelo equilíbrio entre as nações e principalmente por esses nossos irmãos aqui listados. Laiane Aline Clementino Souza, Alice Farias Palulo Forte, Irani Camargo, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Eliane Danta Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Barba Emanuela Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Viviane Rodrigues de Almeida, Daniela Guise, Kelly Cristiane Damasceno, Maiara Camila da Silva, Dulcinete Moraes Carneiro, Cícero Gomes de Brito, Alexandre Arruda, Marta Jennifer Batista de Souza Meira, Diogo Santos Lima, Rosa Tomás do Nascimento, Ângela Maria Farias, Temístocles Tavares de Souza, Rafaela Caroline Alves dos Santos, e os nossos irmãos desencarnados, que ainda constam na lista aqui, Naí Moro Ciuti, Eduardo Vale, Geraldo William Foster e Flávio Dantas. Que a espiritualidade possa conduzi-los à parte espiritual, orientando, fortalecendo nesse instante para a sua nova missão no mundo dos espíritos. E, meus irmãos, vamos agora à nossa leitura inicial da noite, passando a palavra e convidando a nossa irmã Margot para fazer o exórdio da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha irmã, é com você. Obrigada, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, porque o meu está bem baixinho aqui. Já mexi, mas não vou mexer mais. Sim. Então, tá bom, Tá né? bom o Então, volume. vamos então ao nosso exórdio dessa noite, no Evangelho nos Nossos Lares, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é a número 45, seu título, Necessidade Essencial. Está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 32, palavras de Jesus que diz: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E Emmanuel nos traz essa mensagem. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens do caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-las, feri-las, adiá-las. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém,
uma insignificante dificuldade pode prejudicar o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Nós temos aqui Jesus, né, nessa fala para Pedro, pedindo e intercedendo, porque as lutas seriam muitas. E Pedro falhou com Jesus, né? Ali, quando ele negou o Cristo por 3 vezes. Em outras situações, não tão fortes quanto essa, Pedro também estava um pouco invigilante. Jesus, de vez em quando, chamava a sua atenção. Mas, na ausência de Jesus, não haveria quem chamasse a atenção de Pedro, que trouxesse ele para colocar os pés no chão. Então, ele rogando ali ao Pai que estivesse aumentando a fé de Pedro sempre, porque as dificuldades seriam inúmeras. E reportando para nós agora, como anda a nossa fé? Nós também temos lides, mas será que a nossa fé só funciona quando a gente está alegre? Quando a gente está saudável? Quando os filhos estão com saúde? Quando a família está reunida em momentos de alegria? E nos momentos de dor, de doença, de ausência? Como é que nós nos portamos diante de Deus, diante de Jesus? Sem fé? É aquela frase, Deus não me ama, por isso eu estou sofrendo. Deus não me ama, por isso eu estou doente. Não, é nessa hora que a gente bota o joelho no chão e diz: Senhor, me dá força, aumenta a minha fé, porque eu hei de superar todas as dificuldades, porque tu estás comigo por todo o tempo. Então, é nessas horas que nós devemos fortalecer a nossa fé. É nessas horas que Jesus quer estar presente ali com Pedro, nas horas das dificuldades com Pedro, com Paulo, com Tiago, com cada um de nós, em cada momento que nós estivermos sem fé ou com pouca fé. Peçamos a Deus, no seu infinito amor, que aumente o amor em nós e que aumente todos os dias a nossa fé. E assim a gente fica no nosso exórdio, seu Arlindo, é com o Senhor. Beijo no coração de todos. Obrigado, minha irmã, e vamos já nesse clima de harmonia, de paz, de serenidade, fazer a nossa prece inicial do Evangelho da noite de hoje. E hoje eu vou fazer a oração à falange do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, enviamo-nos vossa luz, vossa paz e vossa harmonia. Estrela azul do Dharma, farol do nosso dever. Libertai-nos do mal do karma, ensinai-nos a viver. Antes o símbolo amado do triângulo e da luz. Vê-se o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Como os nossos irmãos de Vênus e Marte, façamos uma oração que nos ensine a arte da grande harmonização, que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos, Senhor, receber a tua luz, tua proteção e tua glória, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, equilíbrio e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. E agora rogamos a permissão ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, a toda a espiritualidade maior, a todos os mentores espirituais, e em especial o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, para dar início ao Evangelho da noite de hoje, convidando
E passando a palavra à nossa irmã Glacia Helena, que fará a leitura e explanação do Evangelho na noite de hoje. Seja bem-vinda, minha irmã, é com você. Boa noite a todos que eu ainda não dei, a Cel, a Francisca, enfim, a todos, sejam todos bem-vindos. Moram todos no meu coração e não pagam aluguel. Eu estou até com meu telefone ligado também, meu celular, porque senão a internet cai. E eu fico já de sobreágua. Agora eu aprendi essa, viu? Já fica a dica aí para os palestrantes, que as internet agora está querendo deixar a gente no vácuo. Mas com a nossa fé, com a nossa determinação, com a nossa persistência, igual ao apóstolo Paulo, e lembra muito quando eu falo, quando eu leio, quando eu vejo alguma coisa do apóstolo Paulo, eu lembro muito da Margot, né, por conta daquela descrição que ela fez dele. E então eu descobri uma coisa bem interessante, que eu vou logo dizer. O nome dele era Saulo, né? De Tarso, porque ele era de Tarso. Saulo era orgulhoso. Era o nome Saulo, é orgulho. E o nome Paulo é humildade. Engraçado. Achei lindo isso. Lindo, lindo. Uma troca justa. E então, nós vamos dar continuidade aos bem-aventurados, aqueles que têm o coração puro, como ele conseguiu ter, como ele conseguiu fazer. Aí diz: as instruções dos Espíritos, deixai vir a minhas criancinhas, disse Jesus. Isso está lá em Mateus, você pode ver em Mateus, capítulo 18, 6, e etc. e tal, tem vários itens que fala, né, sobre essa parte do coração puro, que não é só, ele diz assim, as criancinhas, porque somos todos crianças para o Pai, começa por aí, né? Porque existem aqueles que são famintos da palavra, já sendo tão velhinhos. Existem aqueles que são famintos da palavra, são órfãos de mãe, de pai, porque não tiveram os ensinamentos, seguem por esse mundo afora com atitudes que não condiz com os ensinamentos do Cristo. Aí cadê a pureza do coração? Porque não teve quem o orientasse. E então a gente vai e diz, depois eu digo essa parte aí. O Cristo disse: deixai vir a minhas criancinhas. Aí aqui eu dou logo uma paradinha e faço uma reflexão referente, deixai vir a minhas criancinhas. Quando ele fala também nisso, na pureza das crianças, uma coisa que eu gosto sempre de frisar, quando eu falo desse tópico aqui, é que as crianças, a gente vê muito, eu digo porque eu vi esses dias, eu vi lá na casa da minha cunhada, eu vi esses dias, né? Eu até saí, assim, de fininho, para não entrar no contrito ali, porque o negócio estava pegando fogo, vamos dizer assim. As crianças se envaideceram e começaram a brigar entre si. Os pais começaram, então, não, porque eu conheço meu filho, aí o outro também conheço, e assim eu observando aquilo e lembrando dessa palavra, que eu nunca nem pensei que eu não tinha visto que eu ia ler isso aqui, nesse dia. E, de repente, uma mãe entrou, a outra foi para casa, as crianças continuaram ali. Gente, não foi 10 minutos, essas crianças estavam todas brincando novamente. E cadê os pais? Cada um com aquela carranca, todo mundo, tipo assim, eu não vou dar o braço a torcer,
eu fiquei olhando de longe e observando, eu disse, meu Deus, como as crianças são puras. Brincam, brigam, mas voltam a brincar novamente. E os pais, cadê a maturidade, o amadurecimento, a moral intelecta? E então diz, essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas os das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Aqui fala-se exatamente de nós aprendizes, que ainda estamos imaturo referente aos ensinamentos do Pai. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si mesmo, não as criancinhas. Assim, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade, os aprendizes que somos nós, os aprendizes que o tempo todo estamos buscando, estamos tentando aprender, estamos tentando amadurecer, estamos tentando levar uma vida com um jugo mais leve. Confiando no Pai, confiando na espiritualidade, porque todos nós temos as adversidades, todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos os nossos percalços, mas temos que ter a confiança no Pai. O Pai não dá o filho pedindo um pão, o pai não vai dar uma pedra, ele dá um pão ou mais de um pão. Assim é o nosso Pai conosco. E nós, o que estamos fazendo para o agradar? E diz, a ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente, é de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Aqui, eu vou logo terminar e depois eu vou tentar lembrar do que eu ia falar. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita larga o horizonte, e eis meu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Isso foi dito pelo evangelista São João, Paris, 1863. E eu digo já o item 19. Aqui, na hora que eu estava lendo essa passagem aqui, eu lembrei da parábola do filho pródigo, né? Daquele que saiu, pegou toda a sua herança, saiu como se fosse o mundo. Somos nós, muitas vezes, que deixamos de seguir o Cristo, pega minha herança e sai. Sai como se não tivesse mãe, como se não tivesse pai, E eu lembrei de uma outra passagem também. Mas aí, o filho pródigo acaba tudo, né? E ele volta. Ele volta depois de ter sofrido, depois de ter apanhado, depois de ter comido lavagem. Então, eu estou fazendo já uma simulação bem alta mesmo, para a gente ver se toca, se reflete em nossos corações. E ele, então, volta
se humilhando ao Pai. Sem falar no irmão, a gente não vai entrar em detalhes, mas se humilhando ao Pai. E o Pai, e o nosso Pai, Ele quer que nós nos humilhemos a Ele? Não, Ele só quer que a gente siga. Ele só quer que a gente ame. Ele só quer que a gente perdoe. Ele só quer que a gente tire tudo que há de ruim que ainda está travando dentro da gente. Tudo que ainda está corroendo, tudo que ainda está fazendo com que a gente não tenha esse coração puro. É só isso que ele quer. É pesado a gente seguir o Cristo. É pesado a gente ser um homem de bem. É só olhar o capítulo 17. É seguir o homem de bem, é pegar o céu e o inferno e olhar o Código Penal da vida futura, a regra áurea. Olhar tudo isso aí e seguir. E os mandamentos? Os mandamentos, Aglaci, os mandamentos são 10, eu me lembro. É amar a Deus, é honrar pai e mãe. Aí Jesus vem e diz: ama teu Pai, primeiro Senhor, nosso Deus, com toda a tua força, com toda a tua pureza. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então começa por você o refazimento. Começa por você a gente se eternalizar. Tudo que a gente fala, tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta, para que a gente ressignifique, para que a gente recomece. Como diz Chico Xavier, não precisa a gente, e nem podemos, a gente voltar e fazer tudo diferente, porque se fosse preciso, e se pudéssemos, com certeza a gente faria. A gente voltava e faria tudo diferente, porque hoje nós temos o amadurecimento, hoje nós temos uma consciência mais tranquila, mais suave, mais serena. E ele diz, mas faça hoje a diferença. Comece hoje como foi feito. Por que eu comecei com o apóstolo Paulo? Porque o Paulo, ele não foi se justificar dos seus atrozes anteriores, ou mesmo de outras vidas, não importa, ele não foi se justificar. Ele foi simplesmente dizer como ele está esperando por nós, o Cristo, e dizer: o que queres que eu faça? Mas é a partir de agora. É como diz Tiago Brado. Tiago Brado nos diz claramente: ama hoje, perdoe hoje. Diga o quanto a pessoa é especial hoje, não deixe para amanhã. Nós não sabemos se temos o amanhã. Nós não sabemos se temos o mais tarde. E a pureza de coração é isso, é você fazer essa limpeza, é você perdoar, é você amar, é você ser misericordioso, é você ser compassivo, é você se compadecer com tudo e com todos, não só com mãe, pai, irmão, filhos, mas com aqueles que também estão nas ruas. Aqueles que estão, que eu até peguei aqui do livro O Espírito de Verdade, que depois eu vou ler só um pedacinho, vou ver se dá tempo, eu vou tentar ler aqui logo o item 19, mas a gente tentar ser melhor hoje para todos, sem exceção. E começa-se por nós. Como diz Madre Teresa, Joana de Ângeles, não é com o próximo que você vai ter que haver, é você com você mesmo. Como disse um amigo meu hoje, no grupo que nós temos no sábado pela manhã, que ele reveu, ele fez
dê uma retrospectiva no nosso lar e lembra de que nós, quando a gente chega do outro lado, eles não querem saber o que nós fomos, o que nós somos, o que eles querem saber que está dentro da gente, o que nós estamos levando na nossa bagagem, como o doutor Bezerra de Menezes, médico dos pobres, dos desvalidos, médico daqueles que precisam, daqueles que clamam, que ainda está entre nós, para poder ajudar, porque ele quis. Já teve a honra de ir para lugares melhores. E então, deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Olha só. Deixai vir a mim aqueles que tímidos e débeis têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Lhes ensinarei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura e das feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, este bálsamo que se explica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes esse fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida, meu Pai, que a vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque para o meu bem eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade da vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a vossa terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam, vos perseguem, poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, temereis colocar do vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode lhe manchar a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais nada da terra. Subireis sem cessar, subireis sempre, até que a vossa alma embriagada possa se saciar do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bodoax, 1861. Eu achei simplesmente essa mensagem desse espírito esplêndida, porque nos mostra o quanto Jesus faz por nós, o quanto a espiritualidade faz por nós. É nos momentos difíceis que nós temos que se agarrar, é nos momentos difíceis que a gente tem que ser mais forte. Disse bem claro. Aí aqui no Espírito de Verdade, diz assim, olha que coisa linda, Emmanuel, que diz assim: nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos às ceareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio nas promessas do alvorecer. Aí aqui eu dou uma paradinha, rapidinho, e eu lembro até desse caso agora que está repercutindo em rede nacional, que eu acho assim, eu até estava falando isso hoje, eu acho que no tempo que nós não tínhamos tanta tecnologia, ou não precisa nem ser a tecnologia, mas as redes sociais, nós não víamos tanta barbárie, porque não precisa expor tanto algo tão sinistro. Se o Pai faz, nós não sabemos. Só Deus explica a situação.
O passado, outrora, só Deus explica. Ninguém pode julgar ninguém, nem pai, nem mãe. Tudo é explicado por Deus. Então, vamos lá. Então, a gente pede, Emmanuel, pelas crianças que foram enjeitadas no beco de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faltosas a comida que sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelos que dormem estremunhadas, na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformaram em cobaias de vermes destruidores. Pelas que a tuberculose espia assanhada através dos mulambos que se cobrem, pelos que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas em casas nobres, quais pequenas alimárias constantemente batidas pelas varas da injúria, e por aquelas outras que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença entre ferros e os castigos dos cárceres. Mães da terra, enquanto vos regozijas no amor dos vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inovidável do Cristo, deixai vir a mim os pequeninos, e recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo porvendouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e caminho do lar. Emmanuel, eu achei esplêndido. E uma coisa também que eu também peguei de uma outra pessoa, que eu não estou lembrando agora, mas acho que foi de um padre, que ele diz assim, que abram as portas dos céus para todas as criancinhas, para aquelas pessoas também que não tiveram, que vivem nas ruas, que aquelas que vivem nos cárceres privados, íntimos, não é obrigado a ser só o físico, e diz, as portas, a maior porta está no ventre, que é o ventre de Maria, foi a maior porta que foi aberta, que foi a vinda de Jesus. E então, eu peguei uma parte que diz assim, Jesus promete alívio aos aflitos, esses que vivem chorando, esses que vivem também se lamentando por achando, como foi dito também no início, como foi lido, achando que não tem Deus, achando que está esquecido, que anda sozinho, mas Jesus já diz naquela canto do Padre Zezinho, os pés que andam são os meus te carregando nos braços, filhos. Mas diz aqui, Jesus promete alívio aos aflitos, desde que se submetam ao seu jugo. E esse jugo é a observância da lei por ele ensinada. E qual é a lei? O amor, o perdão, a reconciliação. E diz que, se bem cumprida, propicia o alívio dos sofrimentos através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. E eu lembrei ligeiramente, eu até também anotei aqui, nessa hora que eu estava fazendo essa anotação hoje, aí eu lembrei, até já tinha feito isso aqui antes, né? Que tem aquela música, eu acho que é até de Raul Seixas, que diz assim, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, para todos nós que estamos passando por desafios. Nós não fomos esquecidos, nós estamos sendo amparados, sim, contemplados por Deus o tempo todo. E ele diz assim, quando nada fizer sentido em tua vida,
Lembra-se que aqui é só a casa, não é a casa, aliás. O caminho é teu, continua. Avante, filho, pega a tua cruz e segue-me. E eu peguei uma outra parte que diz assim: quem tem coragem de fazer o bem tem que ter sabedoria de suportar também a ingratidão. Por mais que você faça e não tenha o retorno que a gente muitas vezes quer, daqueles que a gente faz fisicamente, lembremos que o retorno vem de Deus. E o retorno é o nosso futuro. E então diz: aprender que nem todo mundo tem o mesmo coração que você. É um dos principais passos para evitar as frustrações. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta. Aí, quando é na luta, a gente enfraquece, a gente esmurece. E diz assim: a pureza de coração é um estado de integridade, de sinceridade, de intenção pura, livre de hipocrisia, de motivações duplas, que busca alinhar pensamentos, palavras e ações com princípios nobres. Isso também eu tirei até de um livro, eu nem botei aqui, mas foi de um livro no lar, uma coisa assim, conexão espiritual, onde as pessoas, ou a pessoa, é vista como um livro em branco. Eu lembrei do nosso irmão Álcio. Livros de influências negativas e buscando viver em conformidades com os valores elevados e a vontade divina. E as características do coração puro é simplesmente o foco espiritual. Se nós temos um foco espiritual, o nosso coração é feito já, como é que se diz? Aponta os defeitos. Quando a gente aponta os defeitos alheios, isso foi dito ontem por nossa amiga, que ela até relembrou do nosso estudo anterior, da mulher que estendia o lençol, que eu lembrei a ela na noite anterior, no nosso estudo. E então a gente vê, a gente aponta o próximo, a gente aponta o defeito. Tem 3 apontados para nós. Então, o defeito que a gente vê no outro, os defeitos estão na gente. A criança é uma lúcida promessa, convidando-te ao templo do amor puro. Em todo berço, a vida recomeça, procurando a vitória do futuro. Isso está no livro Luz no Lar. Pronto, achei o nome do livro. E então há muita gente que enxerga a aprovação, mas não vê a oportunidade de ajudar. E Emmanuel, ainda rapidinho, que nós temos ainda 1 minuto, diz assim: muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma ao lamentável abandono. Quantos são que pegam hoje em dia e diz assim: eu vou pegar o telefone e entrega para poder ficar livre. Aí, cadê o amor? Cadê o exemplo? Cadê o ensino? Cadê aquilo que ele está precisando, que muitas vezes é um abraço, é um eu te amo? Eu estou falando de uma criança, mas eu também estou falando de um adulto, que muitas vezes é um pai, é uma mãe que precisa. Muitas vezes é uma pessoa que está na rua que precisa só de um bom dia. Muitas vezes nós buscamos e nós não encontramos porque não tem aquele que nos dá apoio, que venha nos dar apoio. Eu peguei 2 partes que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir. Gente, é tão bonito a gente entrar no hospital, na hora que eu passo na ala das crianças cantando isso aqui, eles sorriem tanto, parece que estão vendo Jesus.
É a coisa mais linda. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Aí Padre Zezinho diz: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. É difícil a gente fazer isso. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e chegar ao final do dia, a consciência está tranquila, a gente dorme feliz, a gente dorme tranquilo, a gente dorme sabendo que fizemos e demos o nosso melhor para o próximo, seja criança de colo, seja um adulto precisando só de uma palavra, de um silêncio, muitas vezes. Porque, às vezes, a palavra que a gente vai dizer não é condizente naquele momento para ser dito. Silencia e abraça. Se não pode abraçar porque não tem o hábito, abraça com o olhar, abraça com um sorriso, mas abraça. E diz assim: quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o teu peito, você não sabe mais o que fazer. Quando você sente e chora e não vê ninguém para te ajudar, as palavras comecem a chorar. Bem-vindos, o Senhor te ouvirá. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o teu desafio, confia. Só confia, entrega, mostra para ele, pega os exames, pega aquilo que você tem e diz: Senhor, está nas tuas mãos. Seja feita, foi dito aqui pelo Espírito Protetor, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas eu aceito com resignação, eu aceito com resiliência, eu aceito com obediência o que vier para mim, porque nós não sabemos. Tu sabes de todas as coisas, como tu fez com Jó, como tu fez com Ana, como tu faz com todos, tu também farás com nós. Então, abraça Jesus, deixa ele te tocar, deixa ele te abraçar, deixa Maria te segurar nos braços, Maria Virgem de Nazaré, deixa Jesus te amparar, deixa Jesus te cuidar, deixa Dr. Bezerra de Menezes com toda a sua falange de anjos protetores, de luzes, chegar e dar paz, chegar também com a proteção de luz, a proteção dos remédios espirituais, os remédios divinos. E a gente, então, agradece a todos pelo momento, pela oportunidade. Agradecemos e agradecida estou a todos vocês e a doutora Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, a Jesus e a Maria. Agradeço a todos, com a glória de Deus, do Divino Espírito Santo, com as bênçãos e a misericórdia. Derrama sobre todos nós a paz, o amor e a luz, e uma noite estrelada, em desdobramentos de luzes, resgatando aqueles que estão no mundo, libertados, achando que estão no mundo, brincando, pulando os carnavais, precisando da luz divina. Que Jesus nos ampare, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, minha irmã. E agora, nesse clima de elevação, de transformação, de aprendizado, iluminado pela paz e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo,
Vamos agradecer à espiritualidade amiga, ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima e a toda a espiritualidade amiga, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco estiveram na noite de hoje, e toda aquela falange de trabalhadores da luz que nos dão sustentação diária ao nosso Evangelho, que possam fazer uma varredura nas casas de cada um de nós que estamos aqui, que é aquele que não puder estar. E se aí encontrar algum irmãozinho necessitado, possa encaminhá-lo à colônia espiritual, ao hospital espiritual, ou ao local adequado às suas necessidades. E que seja retirado todas as energias negativas, todos os miasmas que forem encontrados, e que possa reinar no lar de cada um a harmonia de paz, equilíbrio e perseverança. Que assim seja, Senhor. E rogamos a tua permissão, permissão do nosso amado Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, e do nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, e a sua legião de trabalhadores espirituais, para encerrar o Evangelho da noite de hoje com muita paz, harmonia e muito amor em nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos e até amanhã.